Imagine viver em um lugar onde tudo fosse permitido, onde o dinheiro comprasse qualquer prazer, onde as festas durassem dias e ninguém se preocupasse com o futuro. Sodoma e Gomorra eram o paraíso do luxo, da riqueza e da corrupção. Mas, por trás das grandiosas mansões e dos imponentes templos, escondia-se um mundo de violência, traição e depravação sem limites. As mulheres eram tratadas como mercadoria, crianças eram sacrificadas em rituais sombrios e os pobres eram abandonados à própria sorte nas ruas. Até que um dia, tudo chegou ao fim. O que realmente aconteceu nessas cidades? Como era viver em um lugar onde a moralidade simplesmente não existia? Descubra agora a verdade obscura sobre Sodoma e Gomorra, uma terra de riqueza e opulência que levou seus habitantes à arrogância e autodestruição. Imagine caminhar por uma cidade repleta de mercados vibrantes, onde comerciantes negociavam ouro, prata e especiarias exóticas. O aroma de carne assada e pão recém-saído do forno tomava as ruas. Homens vestidos com túnicas luxuosas discutiam acordos, enquanto servos carregavam jarras de azeite e vinhos raros. Essa era Sodoma, um próspero centro comercial onde a riqueza fluía sem limites. No entanto, essa prosperidade trouxe consequências que poucos foram capazes de enxergar a tempo. Sodoma e Gomorra estavam situadas em uma região extremamente fértil, próxima ao Mar Morto. Os campos ao redor das cidades produziam colheitas abundantes de trigo, cevada e frutas suculentas. Esse solo fértil permitiu que seus habitantes acumulassem riquezas rapidamente. Caravanas vindas do Egito, da Mesopotâmia e de outras regiões chegavam sem cessar, fazendo o comércio prosperar. As ruas estavam repletas de ourives e artesãos exibindo seus produtos mais valiosos. Os mais ricos viviam em mansões construídas com pedras polidas e decoradas com tecidos finos importados. No coração da cidade, palácios imponentes refletiam a grandeza de seus habitantes mais poderosos. Os banquetes eram frequentes. Nobres e comerciantes influentes ostentavam suas fortunas em festas extravagantes, onde o vinho nunca faltava e a comida era servida em excesso. Mas no meio de tanta opulência havia um lado sombrio. A desigualdade era gritante. Enquanto os ricos festejavam, ignoravam completamente aqueles que mais precisavam. Na cultura de Sodoma, compaixão e generosidade eram vistas como fraquezas. O comércio também era marcado pela ganância. Balanças eram adulteradas para enganar os compradores, os preços eram abusivos e os poderosos exploravam os trabalhadores. Não havia piedade. Se alguém caísse em desgraça, poderia ser vendido como escravo para pagar suas dívidas. A justiça favorecia os mais ricos, enquanto os pobres não tinham a quem recorrer. Para quem olhava de fora, a cidade era um espetáculo de esplendor, mas por dentro reinavam a arrogância e a exploração. Para os ricos, Sodoma era um paraíso. Para os desfavorecidos, um verdadeiro inferno na terra. Mas a riqueza de Sodoma trouxe algo ainda pior. Uma sociedade que se acreditava intocável, convencida de que jamais enfrentaria as consequências de seu estilo de vida. No entanto, seu destino já estava selado. A destruição chegaria de forma avassaladora. O que vem a seguir revelará o verdadeiro rosto de Sodoma e Gomorra. E se você acredita que a ganância e o egoísmo ainda corrompem nossa sociedade, declare sua fé nos comentários. Escreva agora: minha confiança está em Deus, não nas riquezas. Vamos mostrar que há um caminho melhor. De longe, Sodoma parecia uma cidade impressionante. Seus altos muros e torres se erguiam sobre as colinas. Suas ruas principais fervilhavam de atividade. Os comerciantes anunciavam suas ofertas em meio à multidão, enquanto os sacerdotes realizavam rituais em templos grandiosos dedicados a deuses pagãos.
Mas bastava olhar um pouco mais de perto para perceber que por trás de sua fachada deslumbrante de riqueza e progresso, escondia-se um ambiente de corrupção e decadência. Sodoma e Gomorra não eram meras aldeias. Eram centros urbanos influentes, estrategicamente localizados perto do Mar Morto. Sua posição privilegiada facilitava o comércio e a comunicação com outros povos, tornando-as paradas obrigatórias para mercadores e viajantes. Porém, seu esplendor estava destinado a ruir. A arquitetura de Sodoma era impressionante para sua época. Palácios majestosos, mansões luxuosas, amplas praças e templos imponentes adornavam a cidade. As casas dos mais ricos eram construídas com pedras polidas, decoradas com colunas grandiosas e pátios internos repletos de estátuas e mosaicos. As praças eram o coração da cidade. Durante o dia, fervilhavam de atividades comerciais. Mercadores vendiam tecidos finos, joias e especiarias exóticas. Perfumes trazidos do Egito e tapetes bordados à mão, vindos de terras distantes, eram trocados por ouro e prata. Mas ao cair da noite, o cenário mudava drasticamente. Os mesmos espaços que durante o dia eram centros de comércio se transformavam em locais de total devassidão. Músicos tocavam flautas e tambores, enquanto a multidão se entregava a danças provocantes e cerimônias decadentes. Os rituais pagãos incluíam sacrifícios e práticas imorais, tudo sob a falsa aparência de festividades religiosas. Apesar do esplendor aparente, a cidade era um verdadeiro caos para aqueles que não pertenciam à elite. As ruas secundárias e becos escuros eram perigosos. Não existiam leis que realmente protegessem os mais fracos. Se alguém fosse roubado ou atacado, dificilmente encontraria justiça. Muitas vezes, os crimes eram ignorados e os culpados continuavam suas vidas sem qualquer punição. Juízes e governantes eram corruptos, favorecendo apenas aqueles que podiam lhes oferecer algo em troca. Os bairros pobres ficavam afastados do centro da cidade e seus moradores viviam em condições miseráveis, cercados por ruas estreitas e sujas, habitando casebres improvisados. Enquanto isso, os ricos esbanjavam sem piedade. Não havia compaixão. Na cultura de Sodoma e Gomorra, caridade e solidariedade não eram valores respeitados. Pelo contrário, os necessitados eram vistos como um peso inútil, e ajudar os mais fracos era considerado perda de tempo. Nas áreas mais exclusivas, os templos pagãos dominavam a paisagem. Eram construções monumentais, projetadas para impressionar. Dedicados a diversas divindades, muitas associadas à fertilidade e ao prazer, esses templos eram o centro de rituais extravagantes. Os sacerdotes que os administravam tinham grande influência na política e na economia, e suas cerimônias misturavam religião com prazeres carnais. Para a maioria dos habitantes, essas práticas eram apenas parte da cultura da cidade, mas, na realidade, contribuíam para o colapso moral da sociedade. Outro detalhe curioso de Sodoma era a ausência de um exército forte. A cidade confiava tanto em sua riqueza e em seus altos muros que negligenciou sua segurança militar. Essa arrogância seria um erro fatal. Quando a destruição chegou, já era tarde demais. Por fora, Sodoma brilhava como uma joia, mas por dentro era uma sociedade apodrecida, onde apenas os mais fortes sobreviviam. Uma cidade sem leis, sem misericórdia e sem futuro. O que acontecia nas ruas era apenas um reflexo daquilo que estava enraizado na cultura do povo. E à medida que a violência se tornava parte do cotidiano, Sodoma afundava cada vez mais na sua própria ruína. O mundo pode ignorar a justiça, mas Deus vê todas as coisas. Se você acredita que a verdadeira justiça vem dele, escreva nos comentários: Deus é meu juiz. Se fosse possível viajar no tempo e caminhar pelas ruas de Sodoma ao anoitecer, você testemunharia um espetáculo chocante. A música ecoava nas praças,
vinda de casas e salões iluminados por tochas, onde as festas pareciam não ter fim. Homens e mulheres dançavam sem pudor, embriagados pelo vinho e pelos desejos desenfreados. Em Sodoma, o prazer era a única lei. Não existiam limites nem restrições. A cidade havia se tornado um reduto do hedonismo absoluto. As festividades começavam ao entardecer e podiam durar dias. Comer e beber até a exaustão era visto como um sinal de status. Os anfitriões mais extravagantes organizavam banquetes em seus palácios, servindo carne, frutas e especiarias trazidas de terras distantes. O vinho jorrava sem parar, e os convidados se entregavam a todo tipo de excesso. Nas ruas, trovadores e dançarinas entretinham a multidão. Os homens ricos passeavam escoltados por servos e escravos, muitos dos quais eram forçados a satisfazer os caprichos de seus senhores. A infidelidade não era apenas comum, mas esperada. O conceito de casamento e compromisso era ridicularizado. Aqueles que tentavam viver com um mínimo de moralidade eram alvo de escárnio. Os templos pagãos desempenhavam um papel central nessa cultura de prazer desenfreado. Seus rituais exuberantes incluíam cerimônias dedicadas a deuses da fertilidade, onde atos degradantes eram realizados sob a ilusão de obter bênçãos para as colheitas e os negócios. Mas, no fim, tudo o que conseguiam era afundar-se cada vez mais em um ciclo de corrupção e degradação. A cidade se orgulhava de não ter regras morais. Seu lema era simples: se te dá prazer, faça. No entanto, essa busca incessante por satisfação pessoal tinha um preço alto. A corrupção não era apenas um aspecto cultural, estava enraizada no coração das pessoas. Os relacionamentos eram superficiais, baseados exclusivamente no interesse e no desejo. O amor verdadeiro desapareceu, substituído por uma necessidade insaciável de novas experiências. As consequências desse estilo de vida foram devastadoras. A violência se tornou algo comum. Quando os prazeres de uma pessoa entravam em conflito com os desejos de outra, surgiam ciúmes, traições e disputas que muitas vezes terminavam em assassinatos. Nas ruas escuras da cidade, os mais fracos eram explorados sem piedade. A compaixão e a misericórdia pareciam ter sido completamente apagadas dos corações dos habitantes. Os estrangeiros que chegavam a Sodoma ficavam impressionados com a vibrante vida urbana, mas logo descobriam a verdade. Só eram bem recebidos se estivessem dispostos a se submeter às regras do libertinagem. Resistir significava ser ridicularizado e, em muitos casos, perseguido. Sodoma havia se tornado um lugar onde o prazer reinava, mas, ironicamente, estava à beira da destruição. Seus habitantes não percebiam que sua obsessão pelo excesso estava lentamente os levando à ruína. A violência nas ruas não era um acaso, era o reflexo de uma alma coletiva corrompida. A cidade era governada pela lei do mais forte, sem regras justas ou um sistema legal confiável. Os juízes e governantes estavam entre os mais corruptos, favorecendo apenas aqueles que podiam suborná-los. Se um homem rico cometesse um crime, bastava uma generosa soma de dinheiro para que tudo fosse esquecido. Já um pobre que buscasse justiça era ridicularizado e até punido por incomodar os poderosos. Os estrangeiros que chegavam à cidade sofriam ainda mais. Em muitas culturas antigas, a hospitalidade era um valor sagrado, mas em Sodoma acontecia o contrário. Os viajantes eram vistos como presas fáceis. Alguns eram atacados e espancados, enquanto outros eram humilhados publicamente. Não era raro que grupos de homens embriagados capturassem estranhos e os submetessem a abusos e torturas apenas por diversão. O pior de tudo era que ninguém os protegia. A violência não era apenas tolerada, mas incentivada.
Para os jovens, demonstrar crueldade contra os mais fracos era quase um rito de passagem. Eles competiam para ver quem organizava as festas mais selvagens, muitas vezes envolvendo escravos e prisioneiros forçados a participar de jogos brutais. A empatia desapareceu. O sofrimento alheio tornou-se entretenimento. Os bairros pobres eram os mais afetados. Enquanto os nobres tinham guardas pessoais para protegê-los, aqueles que viviam nas ruas ou em barracos eram presas fáceis. Roubos aconteciam em plena luz do dia e ninguém fazia nada para impedi-los. Mulheres e crianças eram as mais vulneráveis. Se fossem sequestradas ou levadas como escravas, quase ninguém interviria em sua defesa. O sistema de justiça, se é que podia ser chamado assim, era completamente corrupto. Se um comerciante influente quisesse se livrar de um concorrente, bastava acusá-lo falsamente de um crime. O acusado era preso ou morto sem qualquer chance de defesa. Os julgamentos eram meras formalidades onde a verdade não tinha valor algum. A arrogância dos governantes era tão grande que acreditavam que nada poderia derrubar Sodoma e Gomorra. Seu pensamento era simples. Somos os mais ricos, os mais fortes e os mais temidos. Ninguém ousaria nos desafiar. Essa falsa sensação de invencibilidade afundou ainda mais a cidade no caos. O que acontecia nas ruas era apenas um reflexo do que existia nos corações dos habitantes. Eles perderam todo o senso de moralidade e respeito pela vida. Cada pessoa via os outros como objetos, obstáculos ou meras oportunidades de benefício próprio. Mas ninguém imaginava que o verdadeiro perigo não viria de fora. Sodoma não seria destruída por exércitos inimigos nem por disputas políticas. O juízo estava próximo e viria de um lugar inesperado. O papel das mulheres e crianças nessa sociedade era trágico. Em Sodoma, nascer mulher ou criança significava ter um destino cruel. Não havia proteção nem dignidade. Os mais fracos eram tratados como bens descartáveis. As mulheres não tinham valor além de sua utilidade para os homens. Desde cedo, aprendiam que sua sobrevivência dependia de seu estado civil ou da família que pudessem encontrar. O amor não era a base dos casamentos. Eram simples acordos políticos ou econômicos. Um homem podia se casar várias vezes, acumulando esposas como se fossem riquezas. Mas se uma mulher fosse considerada indesejada, poderia ser abandonada sem que seu marido sofresse qualquer consequência. Muitas crianças foram vendidas como escravas, comercializadas como simples mercadorias. No entanto, o mais perturbador dessa sociedade era sua ligação com rituais pagãos. Em várias culturas antigas, sacrifícios humanos eram praticados como forma de apaziguar os deuses, e em Sodoma, isso não foi diferente. A maneira como tratavam as crianças era aterrorizante. Eram oferecidas em altares de pedra e queimadas vivas em rituais macabros, supostamente para garantir boas colheitas ou proteção contra inimigos. O choro dos pequenos era ignorado, pois acreditavam que sua morte traria benefícios à cidade. A moralidade de Sodoma havia sido completamente erradicada. A vida humana não tinha valor em uma sociedade onde apenas o prazer e a riqueza importavam. Os mais vulneráveis eram os que mais sofriam. Mas isso nos leva a outro aspecto ainda mais repugnante dessa cidade: a indiferença para com os necessitados. Os pobres eram tratados como se nem existissem. As ruas de Sodoma refletiam um contraste absurdo. Enquanto os ricos ostentavam joias e celebravam banquetes em suas mansões luxuosas, a poucos metros de distância, os indigentes morriam de fome. A Bíblia menciona que um dos maiores pecados de Sodoma foi justamente essa indiferença. No livro de Ezequiel, lemos: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade tiveram ela e suas filhas, mas não fortaleceram as mãos do aflito e do necessitado.
Ezequiel 16:49. O egoísmo governava a cidade. Seus habitantes só se preocupavam com seus próprios interesses e prazeres, sem olhar ao redor. Os pobres não eram apenas ignorados, mas muitas vezes ridicularizados. Se alguém pedia esmola, era expulso da praça. Se tentava buscar justiça, era humilhado e ameaçado. Os comerciantes não tinham piedade. Se um pobre não pudesse pagar, não recebia nada. Não havia compaixão, nem ajuda, nem qualquer tipo de solidariedade. Na mentalidade de Sodoma, se alguém era pobre, era porque não era forte o suficiente para sobreviver. Essa crença fortalecia ainda mais a cultura de exploração. Em muitas cidades antigas, os estrangeiros eram recebidos com hospitalidade, mas em Sodoma acontecia o oposto. Se um viajante chegasse sem riquezas, corria o grave risco de ser atacado, humilhado ou até morto. O simples fato de ser um forasteiro já bastava para ser explorado ou ridicularizado. Essa frieza não se limitava apenas aos estranhos. Dentro das próprias famílias, o amor havia desaparecido. Irmãos traíam irmãos, filhos desprezavam os pais e os idosos eram abandonados à própria sorte. O conceito de comunidade foi substituído pela ideia de sobrevivência individual. Sodoma e Gomorra estavam completamente corrompidas, não apenas por sua perversão e violência, mas por sua total falta de compaixão. Mas toda cidade que constrói seus alicerces sobre o egoísmo e o orgulho, mais cedo ou mais tarde, desmorona. E para Sodoma, esse dia estava mais próximo do que seus habitantes imaginavam. O último dia de Sodoma. Quando o pecado trouxe a destruição, o dia começou como qualquer outro. O sol brilhava sobre os palácios e mercados de Sodoma. Nas ruas, os comerciantes anunciavam seus produtos. Nas casas ricas preparavam-se novos banquetes e nos templos pagãos, tudo estava pronto para mais um dia de rituais profanos. A cidade pulsava em meio ao luxo, à arrogância e ao prazer. Para os habitantes de Sodoma, aquele era apenas mais um dia de excessos, mas ninguém imaginava que seria o último. Na noite anterior, algo incomum aconteceu. 2 forasteiros misteriosos chegaram à cidade. A notícia se espalhou rapidamente e um grupo de homens violentos decidiu que esses visitantes não sairiam ilesos. O que ninguém sabia era que esses homens não eram meros viajantes, mas anjos enviados com um propósito específico: destruir a cidade. A casa onde os anjos se hospedaram foi cercada, e os moradores exigiram que fossem entregues, demonstrando mais uma vez a maldade que dominava Sodoma. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma luz ofuscante brilhou, deixando os agressores atordoados e indefesos. Aquela foi a sinalização de que o tempo de Sodoma havia chegado ao fim. Ao amanhecer, os anjos falaram com Ló, um dos poucos homens justos que ainda restavam na cidade. Saia daqui, leve sua família e não olhe para trás. Este lugar será destruído. O aviso era claro e definitivo. Mas ainda assim, houve hesitação. Afinal, como abandonar tudo de repente? Como aceitar que a cidade onde viveram por tantos anos seria reduzida a cinzas? Enquanto o sol surgia no horizonte, Ló e sua família saíram apressadamente pelos portões da cidade. O restante da população continuou suas vidas, como se nada estivesse acontecendo. Então, aconteceu o impensável. O céu, até então azul e limpo, começou a escurecer. Nuvens pesadas e negras surgiram do nada, trazendo consigo um ar estranho e sufocante. O vento mudou. Um silêncio pesado tomou conta da cidade. As pessoas começaram a se perguntar o que estava acontecendo. E, sem aviso, o primeiro raio de fogo caiu do céu. Segundos depois, uma tempestade infernal de chamas e enxofre desceu sobre Sodoma. O fogo consumiu tudo em seu caminho. Casas luxuosas, templos pagãos, mercados, nada foi poupado.
Homens e mulheres corriam desesperados em busca de abrigo, mas não havia para onde fugir. O calor era insuportável. O ar estava carregado de fumaça e os gritos de desespero ecoavam pela cidade. As mansões que antes simbolizavam riqueza e poder foram reduzidas a cinzas. As ruas, antes cheias de festas e pecado, agora estavam cobertas de corpos carbonizados. Não importava se eram ricos ou pobres, poderosos ou escravos. Naquele dia, todos enfrentaram o mesmo destino. Sodoma, a cidade que desafiou toda a moralidade, tornou-se um deserto de destruição. Mas, em meio ao caos, um pequeno grupo corria pelos campos, afastando-se do inferno ardente. Ló e sua família haviam conseguido escapar. No entanto, o aviso tinha sido claro: não olhe para trás. Então, sua esposa, dominada pelo apego à cidade, cometeu um erro fatal. Parou e olhou. E naquele instante, seu corpo endureceu, transformando-se em uma estátua de sal. Seu coração ainda pertencia a Sodoma, e por isso teve o mesmo fim da cidade. Quando tudo terminou, o que antes foi uma próspera metrópole se tornou um deserto de cinzas fumegantes. Nada restou, apenas ruínas queimadas e o inconfundível cheiro de enxofre no ar. A cidade, que por tanto tempo se acreditou intocável, foi destruída em um único dia. O orgulho, a maldade e a falta de compaixão levaram Sodoma e Gomorra ao seu fim. Reflexão final. Essa história nos lembra que nenhuma civilização é tão poderosa a ponto de desafiar os princípios de justiça e bondade e sair impune. Se essa história te impactou, deixe um gostei e se inscreva no canal Segredos Bíblicos. Agora, te convido a assistir ao nosso vídeo mais recente, Como era a vida em Jericó, onde as mulheres eram oferecidas a deuses pagãos. Clique agora. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe abundantemente.